vamos aqui para essa questão da FATEC. Questão que diz assim: a morte de lagos e rios deve-se à presença na água de substâncias orgânicas que, sob a ação de bactérias, degradam-se consumindo o oxigênio que está dissolvido na água. Aí a gente tem a mortandade dos peixes, por exemplo. Considere a amostra de água poluída contendo 0,01 grama de matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode vir em várias formas. Ele vai dizer aí para nós qual é a matéria orgânica. 0,01 grama de matéria orgânica, mas essa matéria orgânica está na forma de quê? De ureia. A ureia é esse reagentezinho aqui, ó, né? A ureia, que é desse jeito a ureia, pessoal. C dupla O, H2N, H2N, né? Ó, CO, NH2 duas vezes. É a ureia. Beleza. Então, matéria orgânica na forma de ureia, que se degrada como está na equação. Veja que a ureia consome oxigênio, liberando CO2 na água, ácido nítrico e água, nessa reação aqui. Aí ele diz, ó, para degradar aquelas 0,01 gramas de ureia, qual a massa de O2 consumidas em miligramas? Então, o cálculo estequiométrico agora, ó, massa-massa. Por quê? Porque ele dá a massa de ureia e pergunta a massa de oxigênio. É um cálculo estequiométrico massa-massa. A diferença é que a ureia está em grama e a massa de oxigênio ele quer em miligramas. Aí eu vou te dizer aqui várias maneiras. A reação já está toda balanceada, viu? Se você contar aí, ó, geralmente quando tem alguns coeficientes estequiométricos já fornecidos, é porque a reação já está toda balanceada. Então, colocando só os coeficientes aqui, 1 mol de ureia, ó, de CO, NH2, aquoso, mais 4 mols de oxigênio aquoso, que é o oxigênio que está dissolvido na água, que quando diminui muito, né, ocorre aquele processo de mortandade dos peixes, porque diminui a quantidade de ar dissolvido na água, forma aí o ácido nítrico e água líquida. Tá aí a reação química, ela está balanceada. Eu destaco mais ou menos aqui, ó, a primeira linha abaixo na reação. E aí eu vou te mostrar 2 modos de você resolver uma questão como essa, né? Porque do mesmo jeito que ele às vezes dá tonelada para a galera se enrolar, aqui ele pergunta em miligramas. Ele diz assim, ó, 0,01 grama de ureia. Então foi o que ele deu, ó, 0,01 grama de ureia. Lembra, um cálculo estequiométrico tem que dar alguma coisa. E pedir outra. Ele pede qual a massa de oxigênio consumido, ó. Esse X, ele quer a massa. E aí tem 2 maneiras. Você poderia colocar gramas, que seria o mais normal, ó, mas eu vou já te dar uma dica. Ele quer em miligrama, Alexandre, mas descubra grama, que depois você passa para miligrama, né? Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Depois que a gente encontrar em grama, basta a gente caminhar 3 casas decimais para a direita. Seria uma saída. Ele quer em grama, eu vou encontrar. Ele quer em miligrama, eu vou encontrar em grama. E aí, você ia colocar massa molar ou massa molecular da ureia. Ele deu a massa molar aqui, ó, 60. 1 mol de ureia, grama com grama, 60 gramas. Beleza. O oxigênio, ó, 2 vezes 16, 32. Só que são 4 mols. Ó. Então, você coloca 4 vezes 32 gramas. Então, o cálculo estequiométrico, grama, massa. Cálculo estequiométrico, massa, muito comum. Então, nesse primeiro modo que eu estou te colocando aqui, você então faria assim, ó. Lá na hora da prova, você não tem calculadora. Não seria o melhor modo esse. Por quê? Ó? Porque você teria 0,01 grama vezes 4 vezes 32 gramas dividido por 60 gramas, né? Você ia cortar grama com grama e aí você ia ter esse cálculo aqui, ó.
Com certeza não vai ser dos melhores, porque você vai multiplicar isso por 0,01. 4 vezes 32 dá 128. 128 vezes 0,01 daria 1,28 gramas, né? Dividido por 60. Então, nesse cálculo aí, ó, você estaria dividindo 1,28 dividido por 60, eu tenho esse cálculo, dá 0,0213 gramas de oxigênio. Alexandre, mas ele não quer em grama, ele quer em miligramas. Ok. Então, você vai ter que deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita, né? Ou, para quem quiser, multiplicar por 1000, porque você está se deslocando para a direita. Se você multiplicar isso aqui por 1000, ou deslocar a vírgula 1, 2, 3, ó, vai dar 21,3. Se você multiplicar por 1000, esse x vai dar 21,3 miligramas de O2. Alexandre, ainda ficou fácil o cálculo, mesmo descobrindo em grama, e depois trabalhando com miligramas, dá 21,3. Beleza. Mas às vezes, pessoal, teria ficado um número muito pequeno. Veja que a gente descobriu aqui a massa, 0,0213 gramas. Porque ele estava pedindo em miligrama, mas eu resolvi trabalhar em grama. Então teria aqui uma segunda saída, que é o que eu vou te dizer que você também pode fazer, que vai te ajudar algumas vezes. Ó. Qual era a saída? Então, você já poderia ter transformado isso logo em miligramas, né? Para eu passar de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Ó. Seria aqui, ó, na 0,0100, eu tenho que deslocar 3 casas decimais para a direita. Seria 1, 2, 3. Então, na verdade, isso aqui seria, ó, 10 miligramas, né? Isso aqui seria 10 miligramas de ureia. E ele está perguntando quantos miligramas de O2. Então, eu transformei gramas para miligramas, ó, que todo mundo sabe que eu multiplico por 1000. Se você multiplicar isso aqui por 1000, vai dar 10 miligramas, desloque a vírgula 3 casas para a direita. E aí sim eu coloco exatamente o que ele está perguntando, quantos miligramas. E aí, Alexandre, isso é na linha 2, o que ele dá e o que ele pede. E aí, você vai colocar lá em cima miligramas? Não, eu vou colocar grama. 1 mol de ureia, 60 gramas. 4 mols de O2, 4 vezes 32 gramas. Alexandre, então não aconteceu aquela correspondência que você disse, ó, que a unidade tem que estar abaixo de cada unidade, como você fez anteriormente, descobriu em grama, depois multiplicou por 1000. Descobriu em grama, depois dividiu por 1000, né? Multipliquei por 1000 para passar para miligramas. Então aqui não, ó, eu já quero descobrir logo em miligrama. Então você pode fazer isso. Ó. Se for tudo em massa, você pode corresponder às 2 unidades aqui de baixo. É lógico que lá em cima vai ser grama, porque é a massa molar. E aqui embaixo pode ser tonelada. Se você botar a tonelada aqui, ó, bote tonelada já aqui. Isso ajuda muito. Se eu quero miligrama aqui, eu coloco miligrama já aqui. Então, lá em cima, se ficar grama, grama, embaixo eu posso colocar qualquer unidade, desde que seja de massa. Tonelada, tonelada, miligrama, miligrama. Então, olha como também dá certo. Vamos lá. Isso não ajuda muito, hein? Ganha tempo. Então, vamos lá. 10 miligramas multiplicando em cruz. Ó. 10 miligramas vezes 4 vezes 32 gramas dividido por 60 gramas. E aí você vai ver, eu sempre coloco as unidades, ó, cancela grama com grama, ao cancelar grama com grama vai ficar miligrama, né? 4 vezes 32, 128, né? Vezes 10 dá 1.280, dividido por 60, agora, ó, é melhor dividir 128 por 6 do que 1,28 por 60. Né? Então, dividindo lá 128 por 6, dá exatamente 21,33 miligramas de O2.
A gente tem que pensar nisso, porque lá na hora da prova, eu não tenho calculadora. Então, eu posso usar esse artifício. Está vendo que eu mudei? Ó? Eu sempre estava correspondendo às unidades. Agora, quando for massa-massa, um cálculo estequiométrico massa-massa, como eu sei que em cima vai ficar grama-grama, eu posso colocar na linha de baixo tonelada-tonelada, miligrama-miligrama, para já encontrar a resposta direto. E isso facilita em quê? Nos cálculos. Lá na hora da prova você não vai ter calculadora. Então já descobre a resposta logo em tonelada, já descobre a resposta logo na unidade que ele quer, tá bom? Então é um segundo modo de resolver esse tipo de questão que está trabalhando com cálculo estequiométrico massa-massa. A versatilidade de você colocar já direto a unidade que você quer. Tonelada, miligrama, quilo, vai direto no que ele quer, ok? Então, questão resolvida aí, deu a letra D de dado.